No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a co-apresentação do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Essa semana, os números ainda da Covid-19 continuam significativos, Franklin. Você concorda com essa abertura gradativa do governo do Estado em relação ao funcionamento de shoppings, parques? Não, Joel, isso na verdade, eu acho que a pressão do capital está sendo muito grande e estão abrindo. Mas cada vez que tem uma abertura dessas, você pode colocar, passa-se uma semana, 15 dias, aumenta o número de mortes. Diminuiu agora que teve um fechamento, agora com certeza, agora está abrindo, nós vamos ter lá para frente um aumento novamente. Eu acho que falta um planejamento estratégico, efetivo, de todos os governos, seja ele federal, estadual, municipal, para resolver a situação, ou pelo menos minimizar extremamente. Da forma como está, nós só estamos adiando e aumentando cada vez mais as mortes. No programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde e terceiro setor. Através do monitor das doações da BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a saúde recebeu mais de 4 bilhões de doações ao longo da pandemia. Em lugares que faltam insumos básicos e as unidades de saúde estão distantes, as organizações sociais são essenciais para garantir esse direito básico. Para refletir sobre a questão, nós vamos receber o médico Eugênio Scanavino, que ele é médico e fundador do projeto Saúde e Alegria. Albertina Duarte Takiutse é médica, ginecologista e obstetra, responsável pelo ambulatório de ginecologia da adolescência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Ana Paula Loureiro, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório Terceiro Setor com Franklin Valverde. Bom dia, Eugênio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado a vocês. É uma grande honra estar por aqui, poder compartilhar com vocês aí essa discussão aí tão importante, né, nesse momento. Eugênio, como você encara essas dificuldades que o grupo de trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, tem enfrentado? Nós sabemos que a carga de horário de trabalho aumentou, o trabalho está causando muito estresse, há muito afastamento, há muitas pessoas, os profissionais dormindo mal, fazendo uso de remédios para conseguirem sobreviver durante a pandemia. Como você vê esse ambiente, esse grupo, esse segmento que você pertence neste momento? A gente vê com solidariedade e compaixão, né? E nossos colegas estão direto nessa linha de frente, aí virando plantão, enfrentando situações humanas, que são muito desumanas, né? E que qualquer pessoa, qualquer ser humano presenciando aquilo, lidando com aquilo no dia a dia, joga os profissionais numa situação. Imagina você ter que fechar a porta do hospital porque não tem mais vaga, e o cara está lá numa ambulância, ou está às vezes nem na ambulância, no carro, comendo ar, com falta de ar, e não tem para onde mandar, e você não pode receber. Isso causa muita frustração, né? Eu tenho uma coisa que quando se fala de profissional de saúde, o pessoal pensa logo em médico, né? Meus grandes heróis são os profissionais da porta de entrada, sabe? É o auxiliar de saúde, o técnico de saúde, o motorista de ambulância. Esse pessoal fica lá na frente, o paciente chega de qualquer maneira, ele vai lá, tem que tratar o paciente com carinho, com educação, porque é ali que o cara chega estressado mesmo, uma situação de emergência, a família pressionando, eles têm plantões enormes, virados, estressados, lidando com uma multidão pressionando eles têm que estar sempre sorrindo, atendendo com carinho. Eu acho que esses profissionais da porta do hospital são, para mim, os meus grandes heróis, muitas vezes são anônimos, né? Ninguém lembra do motorista da ambulância, da técnica de enfermagem, da servidora de nutrição, da faxineira que limpa as enfermarias, né? Esse pessoal, para mim, devia ser homenageado porque é interessante para um médico
essas pessoas, além de terem plantões virados muito maiores, também moram muito mais longe, saem do plantão, ainda vão pegar o transporte público. Então, são pessoas que estão numa situação que, sei lá, igual da Primeira Guerra Mundial, aqueles fuzileiros, sabe? Ficavam lá É verdade. correr. É verdade. A bala se abaixa, fica meio E é verdade. Além de arriscarem a própria saúde, estão trabalhando em condições precárias, né? Com falta de materiais e insumos. E deixa eu cumprimentar a Albertina. Olá, Albertina, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, eu já estava com saudade. Acho que por 2 vezes eu queria vir. E você tem razão. A sobrecarga de todos é um sofrimento grande. Todo dia eu recebo pessoas que me falam: doutora, dá para a senhora ver nos hospital clínicas? Dá para a senhora ver no hospital A ou B? Como é que está meu pai? Como é que está a mãe, a minha filha? Pedido de exames. E, além de tudo, aquelas pessoas que também estão em hospitais sofisticados, também as pessoas perguntam: eu não tenho notícias. Na verdade, a notícia ela é sempre insuficiente. As pessoas querem um consolo, né? E, então, isso é direto. Tenho recebido de todas as redes sociais um pedido de ajuda. Olha, eu queria transferir o que está acontecendo, principalmente isso. Fala com o médico para dizer o que está acontecendo. Bertina, que conselhos você dá nesse momento de pandemia para a mulher que já está grávida? Obviamente, se ela não engravidou ainda, é para evitar, nesse momento de pandemia, a gravidez. Isso já está muito claro. Mas, em relação, que conselhos a mulher grávida precisa hoje ouvir? Olha, o grande conselho que eu dou é um alerta. O Brasil concentra 70% das mortes de gestantes e puérperas. Puérperas é o período pós-parto. Então, um país que tem 77% das mortes mundiais estão no Brasil. Quer dizer, veja, de todas as mortes do mundo. Então, qual é o conselho? O primeiro conselho, né? Quem está grávido tem que entender que é um grupo de risco de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade inclui, ela precisa ter mais cautela que toda a população em geral. Por quê? É importante que a grávida tenha, principalmente no terceiro trimestre, ela tem um grande aumento de processo de coagulação, de trombo, ela respira menos, porque o diafragma sobe. Então, até a identificação dos sinais de Covid são diferentes. Então, isso é importante, que ela não tenha contato com várias grávidas. Ai, minha mãe que é gravidinha. Ai, um parente que vem, não sei da onde. Neste momento, entender o isolamento, o cuidado, a ida a qualquer lugar de compra tem que ser diminuído, o uso de alimentação. E a questão da vacina é uma questão que está... É isso que eu ia te perguntar. Tem outros efeitos colaterais a vacinação de uma grávida? Bem, nós temos muito poucos estudos, né? As próprias organizações da FEBRAS, sociedades médicas, uma hora tem uma atitude que pode dar, outra não, mas se neste momento os estudos que tem é comparado com os outros estudos. Por exemplo, vírus inativado. Nós temos várias vacinas que têm vírus inativado. Então, esses vírus inativados são fundamentais na vacinação, porque não causa problema. Então, neste momento, nós teríamos a Coronavac, que é a vacina do vírus inativado. Então, essa eu poderia estar tranquilamente liberando. Em relação e a AstraZeneca? Então, ela é de outro tipo de partícula. Acabam de sair estudos que não há problemas. Veja, acabam de sair estudos. Esses estudos são insuficientes. Então, a ciência tem que se unir. Neste momento, nós temos casos importantes. O Brasil aumentou em 154%
a morte de grávidas, a média semanal de mortes de grávidas em relação à população. A população aumentou 61,6% em relação ao passado e as grávidas 145%. Então, nós não só temos... Hoje, o grupo vulnerável não é mais os idosos, são as gestantes e as que acabaram de ter bebê. Eu acho que está um pouco ainda difícil a identificação. Veja, eu acabei, por acaso, de ajudar uma família que ela tinha um comprometimento pulmonar e eu tive que discutir com a equipe. Esse comprometimento pulmonar é muito maior. Quer dizer, se ela tem 25% de comprometimento pulmonar, é maior do que uma outra pessoa não grávida. Então, esse entendimento do saber é muito novo. E, claro, já não basta a grávida dar à luz e não poder a família ir. Quer dizer, eu recomendo todo mundo que for estar grávida, não é só a temperatura, é fazer teste de Covid mesmo. Os hospitais estão fazendo, durante o parto, teste de Covid, mas a família, muitas vezes, nós vamos dar só uma ajudazinha. Então, é preciso que não é momento de festa. No caso da grávida, é isolamento total. Olha, quem for visitar a grávida tem que fazer teste de Covid. Agora, se a grávida teve Covid, quais as consequências para a criança? Veja, isso tudo que está me perguntando, eu tenho grávidas que tiveram Covid, e aí os sinais foram menores, a criança se recuperou, há grávidas que não tiveram. Agora, o bebê tendo Covid, ele tem febre e ele tem... Hoje o pessoal já diz que tem anticorpos, então ele melhora. Mas o problema de amamentação, imagina uma grávida que quer amamentar seu filho, ela tem que amamentar de máscara. Então, tudo que está se falando, nós estamos aprendendo. Eu nunca estudei tanto e nunca estou tão... Parece que eu sou residente. É um momento difícil para a medicina, né, desde a pandemia. Ela trouxe um vírus novo que as pesquisas aí demonstram que tem que se fazer mais estudos para compreender a situação e visualizar uma maneira de se tratar, no caso, as grávidas. Veja, o Brasil perdeu quase 2 anos na expectativa de vida em 2020 por causa da pandemia de Covid-19. Em média, bebês nascidos no Brasil em 2020 viverão 1,94 anos a menos do que se esperava sem o quadro sanitário atual do país, ou seja, 74,8 anos em vez dos 76,7 anos de vida anteriormente projetados. Com isso, a esperança de longevidade dos brasileiros retornou ao patamar de 2013, segundo a pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard. A maior queda foi no Distrito Federal, menos 3 anos. Em seguida veio o Amapá, menos 2 anos em 98, o Amazonas, menos 2 anos em 92, e Roraima, menos 2 anos em 74. Essa expectativa, Eugênio, eu queria te ouvir sobre isso. Essa regressão, como a medicina pode resgatar novamente um patamar melhor? Nós regredimos na expectativa de vida a 2013. Bem, eu acho o seguinte, a gente tem que pensar essa questão com uma visão, uma pintura mais ampla, né? Nós já tínhamos desigualdade. A gente sempre fala assim, a saúde já era um caos, agora é uma catástrofe. A gente está fazendo tudo do melhor possível para se tornar novamente apenas um caos, entendeu? Então, se a gente voltar à situação de caos, já está muito bom, porque agora é uma situação catastrófica, né? Então, a gente tem que lembrar que o Brasil não vacinou, a grande maioria não está vacinada, estão fazendo pequenos lockdowns, pequenos isolamentos, pequenos fechamentos, e depois melhora os números e já abre de novo. Então, vai ficar uma sanfona. Uma sanfona vai e volta, aí você tem a abertura, dali 2 semanas você vai ter aumento de casos, dali 1 mês você vai ter aumento de mortalidade, reocupação das UTIs, fecha de novo, não vacina. Com isso, a gente está virando um celeiro de vírus, nos tornamos uma ameaça biológica mundial, né? Hoje em dia, o Brasil,
que tinha uma referência de saúde, era uma referência, vinha crescendo a expectativa de vida, de repente se tornou uma ameaça biológica mundial, uma ameaça econômica para si mesmo e não consegue resolver, porque se você fecha e vacina, depois você abre e resolve. Dessa maneira, nós estamos gerando bastante novas cepas, né? Estamos fazendo o vírus circular sem as pessoas estarem vacinadas. O ideal seria ter vacinado todo mundo simultaneamente para fazer o efeito do bloqueio coletivo, né? A gente tem um número mágico na infectologia, na epidêmica, 70% da população que faz o bloqueio. Então, nós não vamos ter bloqueio, nós não vamos ter suspensão dessa pandemia tão cedo, né? As pessoas ainda vão ter que ser vacinadas durante esse ano todo. E quando elas forem vacinadas com a segunda dose, aquelas que foram vacinadas lá atrás já perdeu o efeito, ele não sabe qual é a durabilidade dessa dose. A da doença é 6 meses, então vai ter que revacinar todo mundo. Nós vamos ficar nessa ida e vinda muito tempo. E acredito que com cada sanfona dessa, a economia também sofre, diminui muito a expectativa de vida. Vamos lembrar que as pessoas têm que pegar transportes públicos lotados, né? Então, elas também, a diminuição da circulação do vírus não vai parar tão cedo. As pessoas moram sem condições de saneamento, moram em favelas, moram em comunidades, moram com isolamentos da... a minha imagem parece que está ruim, né? Eu não sei se melhorou. Agora melhorou. Ah, sim? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Então, pronto. E aí, quer dizer, a gente está numa situação, a meu ver, de difícil controle, de piora, né? E sem uma coordenação central. Quando você não tem uma coordenação central, você segura aqui em São Paulo, mas abre no Rio de Janeiro, só que tem trânsito de pessoas, você fecha aqui, abre ali. Ou seja, o país está à deriva. E com isto, a expectativa de vida está diminuindo e com isso também a economia que estava mostrando algum tipo de... A gente está melhorando socialmente, né? A gente tem um governo que não quer saber do social, não gosta de pobre e nem de floresta, entendeu? Então, além de tudo, você ainda tem um desmonte dos serviços sociais que seguravam um pouco a situação, o perfil social do brasileiro. É verdade, Eugênio, e sem vacina é importante você tomar o máximo cuidado, usar máscara e álcool. Eu estou vendo que você está dando essa entrevista com a máscara, preocupado com a contaminação. Se não tem vacina, nós temos que ser rigorosos com a proteção, com a nossa proteção e do próximo também, né? Vai que esse vírus faz tanta mutação, vai que ele passa a ser transmitido pela internet também. Deus me livre, né? Porque a internet é cheia de vírus, né? Só falta esse aí entrar lá. Não, eu estou fazendo isso porque eu não estou sozinho, eu estou acompanhado aqui de pessoas externas, então a gente tem que sempre manter o uso da máscara, a higiene, não podemos relaxar em momento algum, nem os vacinados, como eu estou vacinado. Não, esse é um bom exemplo, parabéns, esse é um bom exemplo. Albertino, eu quero te ouvir a respeito desse quadro sanitário do país. Nós voltamos ao patamar de 2013, e pelo que o Eugênio falou, quando a vacinação das pessoas que estão vacinadas, que tem um prazo, terminar, nós não sabemos se teremos vacina para essas novas pessoas, para aquelas que ainda não tomaram, ou seja, está um pouco confuso esse ambiente no país a respeito da vacinação e do combate à Covid-19. Veja bem, eu acho que há uma grande agressão, não é só a população que lutou e que há todos aqueles cientistas e toda a classe da saúde que lutou pelo SUS. Foram 8 anos desenhando o SUS, que se tornou um modelo mundial. Quer dizer, que não foi por acaso. Nós nos apoiamos em todas as experiências de saúde no mundo. E aí desenhamos, né? Todos aqueles meus colegas que eram sanitaristas e que eram desenhados, todas aquelas pessoas que participaram, foram várias assembleias para desenhar o SUS. E nós tínhamos orgulho também do Plano Nacional de Vacinação. Isso foi sempre um orgulho para todo o Brasil. Nós vacinamos para paralisia infantil, vacinamos até para HIV, HPV. A gente comprou a vacina do HPV, que teoricamente
era muito mais cara do que a vacina agora, e a gente conseguiu vacinar. Aqui em São Paulo foram 90% das adolescentes e dos adolescentes vacinados. Agora, o que nós tivemos? Nós temos uma agressão, 400 mil mortes em 2 anos, em menos de 2 anos, é trágico. Ontem eu estava vendo o Biden reconhecer o genocídio na Armênia. Quer dizer, foram em 2 anos, 1915 a 1917, morreram 1,5 milhão de armênios. Eu não estou trocando mortes, eu estou dizendo que numa agressão tão grande, que agora nós estamos reconhecendo, daqui a pouco o mundo precisará reconhecer o que está acontecendo das mortes que podiam ser evitadas. Que bom que nós temos o SUS, porque senão não seriam 400 mil. Quantas mulheres e homens e jovens morreriam? Nós perdemos uma grande oportunidade. Nós temos o Fiocruz e o Butantan. Nós podemos estar vendendo essas vacinas para o mundo e uma economia enorme, né? Olha como poderia resgatar a economia se nós saíssemos da frente. Que agressão aos pesquisadores da Fiocruz, do Butantan, que agressão ao povo brasileiro, desprezando as mortes. Quer dizer, eu me sinto assim, tão violentada. Eu nunca me lembro, em nenhum momento da minha vida, de ter tanta violência social e política contra um povo, porque nós podíamos perfeitamente ter vacinado, comprado as vacinas, com a ajuda do terceiro setor, com a ajuda do mundo, sabe? Pedindo ajuda. E quando eu sou portuguesa, quando eu vejo em Portugal o lockdown, a ajuda, pedido de ajuda internacional, quando eu vejo o presidente de Portugal ir das escolas, ele que é professor, e diz: lições aprendidas na pandemia, temos que ser solidários, isolamento, cuidado. Quer dizer, eu vejo o presidente falar como professor as 10 lições aprendidas, eu digo: meu Deus, eu que optei por ser brasileira, né? Acho que uma das poucas pessoas que optou ser brasileira. Perdi até a voz. Meus parentes dizem: já não falas a nossa língua, estás toda brasileira. Quer dizer, é violento o que está acontecendo. Então, nós vamos ter a desigualdade escancarada, as famílias com mais pobreza, a mortalidade materna aumentando, que a mortalidade materna já não muda há 15 anos, que é parecida com a da África. Vamos ter um aumento da mortalidade infantil, aumento de filhos indesejados, porque nós vamos ter menos acesso aos métodos anticoncepcionais. E as mulheres e homens que têm tratamento oncológico, que precisam ser operadas, mais de 1 milhão de cirurgias adiadas, e pessoas que precisam ser atendidas. Então, sabe, eu nunca pensei que na verdade eu ia passar... Ia viver um momento como esse, né? Esse caos generalizado, eu espero que nessa CPI que foi montada no Senado Federal, possam analisar a responsabilidade do governo federal em relação a isso, as omissões do governo federal. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Números da Covid baixam no Brasil, mas o OMS adverte para uma possível reversão. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. No fim de semana, o mundo atingiu um marco trágico, com mais de 3 milhões de pessoas perdendo suas vidas para a Covid-19. E quase metade dessas mortes aconteceu na região das Américas e Caribe. A informação foi compartilhada pela diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, Carissa Etienne. Falando a jornalistas em Washington, ela disse que por trás de cada morte está uma vida interrompida e o sofrimento inimaginável de famílias e entes queridos. Para ela, isso é um lembrete de que se deve fazer mais, pois o vírus continua sendo uma ameaça em todos os cantos da região. Na última semana, foram notificados mais de 1,5 milhão de novos casos e quase 40 mil mortes. Após meses difíceis, o Brasil está notificando uma diminuição, inclusive na região amazônica.
Etienne afirmou, no entanto, que os casos permanecem alarmantes em todo o país e alguns municípios têm sido rápidos em aliviar as restrições, então é provável que essas tendências sejam revertidas. Etienne contou que a OPAS continua com sistemas de vigilância para ver como os medicamentos e vacinas afetam as populações. Segundo ela, os relatos de efeitos colaterais inesperados são muito raros e as decisões de órgãos reguladores apenas mostram que os sistemas de vigilância estão funcionando. Ela afirma que as vacinas estão salvando vidas e contribuirão para controlar a transmissão em um futuro próximo, quando se alcançar uma alta cobertura de imunização. Em Israel, os imunizantes já estão ajudando a reduzir as infecções e dados iniciais do Chile e de algumas cidades do Brasil indicam uma redução nas hospitalizações entre os idosos. Até o momento, a OPAS já ajudou a distribuir mais de 4,2 milhões de doses em 29 países. Milhões serão lançadas nas próximas semanas. A chefe da OPAS também destacou a necessidade de informações confiáveis, dizendo que por mais de um ano o mundo foi inundado com notícias e informações sobre o vírus. Ela lembra que a ciência é um processo colaborativo e em evolução e por isso a OPAS continua realizando coletivas de imprensa para compartilhar as informações confiáveis mais recentes. Etienne afirma que nem todas as fontes são dignas de confiança e rumores insidiosos e teorias da conspiração continuam se espalhando, causando medo e custando vidas. Segundo a diretora, hoje, a desinformação é uma das mais graves ameaças à saúde pública. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre saúde e o terceiro setor com Eugênio Scanavino, médico fundador do projeto Saúde e Alegria, e Albertina Duarte Takeuchi, que é médica ginecologista e obstetra, responsável pelo ambulatório de ginecologia da adolescência do Hospital das Clínicas. Muito bem. Antes de chamar o Frank, eu gostaria de te ouvir rapidamente, Eugênio. A Covid, essa pandemia, comprometeu o trabalho que você faz do teu barco que transita lá, que circula pelo Rio Amazonas? Como é que está nesse momento o projeto lá? Das 10 às 13. Pelo contrário, como nós somos uma ONG, né, um terceiro setor de saúde, há mais de 30 anos trabalhando naquela região, quando começou a chegar a notícia de que tinha uma pandemia chegando no Brasil, nós já começamos a trabalhar, se preparar, né? As comunidades que a gente atende são bastante excluídas, bastante isoladas, né, de difícil acesso. Mesmo o poder público tem dificuldade, muitas vezes, de chegar lá. Então, nessa hora, lembre que Manaus foi a primeira a entrar em colapso no ano passado, e depois a primeira também este ano, com a nova cepa. E tudo que acontece em Manaus, nós trabalhamos na região de Santarém, no Baixo Tapajós, acontece imediatamente em seguida lá, porque é uma calha comercial, é um rio, com muito contato. Então, nós já começamos a nos preparar e a gente, logo a situação entrou em colapso, né? O ano passado e este ano novamente. Então, nós temos muitos doadores que são doadores para reflorestamento, desenvolvimento comunitário, inclusão digital, internet. Nessa hora, nós acionamos eles e eles liberaram para que os fundos fossem revertidos para o combate à Covid. Nós começamos uma campanha muito grande. Essa campanha ela envolveu distribuição de kits de proteção familiar, que é sabão de coco, água sanitária, máscara e álcool gel, né, basicamente, para todas as famílias. A gente atendeu mais de 10 mil famílias regularmente, porque quem não tem dinheiro não vai gastar dinheiro comprando sabão de coco, gasta comprando comida, entendeu? Então, a gente conseguiu fazer essa distribuição. Ajudamos as UBSs do interior também com equipamentos básicos, termômetros, oxímetros, sabe? Material de EPI para os profissionais que estão isolados, porque o agente de saúde ele vai ter que ir na casa do cara, ver se está com Covid ou não e acompanhar. Essas comunidades não têm para onde correr. Na hora que o cara fica doente, os hospitais estão lotados. Eles não vão sair da comunidade para ficar lá num lugar aonde? Num barco público, na beiradão, esperando uma vaga? Não dá. Então foram. Então, a gente fez uma campanha, então, no sentido de uma grande campanha educativa com as comunidades, mais o apoio às famílias,
Apoiamos com alimentação aquelas famílias que tinham mulheres, mães solteiras, né, com famílias grandes, grávidas e também famílias com vulnerabilidade, com kits de alimentação. E o poder público a gente ajudou, sim, fazendo a rede de costureira, costurando máscaras cirúrgicas, né, que gerou um pouquinho de renda para as costureiras e o serviço público. Nessa última crise agora, a gente fez um trabalho grande de captação de bala de oxigênio, concentrador de oxigênio, materiais hospitalares para mandar para as unidades de saúde da região, que a gente está trabalhando com uma área de 21 municípios do Médio Amazonas, que reúne mais ou menos 1 milhão de pessoas. E todo mundo, é a mesma população de Manaus. E o pessoal fica falando de Manaus e não lembra que lá nós temos 21 cidades isoladas, né? Que tem para onde correr. Santarém é uma das poucas que tem UTI, né? E é a referência de todas as demais. Então, o que é importante é dizer o seguinte: nessa hora não teve briguinha de ninguém com ninguém. A gente juntou todo mundo, apoiamos o serviço público, apoiamos, junto com as organizações, o Sindicato Trabalhadores e Trabalhadoras, as organizações indígenas. Fizemos o ICMBio, a Universidade Federal do Oeste do Pará, que atualmente é a proprietária do barco. Esse barco não é meu, não, tá bom? A gente juntou todo mundo e começamos a fazer o trabalho, cada um colocando e colaborando como podia. Esse foi o maior exemplo, foi o exemplo da solidariedade, da construção de todos os setores, né? Eu só queria deixar uma coisa aqui, antes, eu sei que eu estou falando muito. O terceiro setor foi a notícia positiva do Brasil nos últimos tempos. Se o Brasil está um caos só com notícia negativa, o terceiro setor, apoiado pelo empresariado responsável e solidário, foram a notícia positiva do Brasil, e isso é pouco reconhecido. A diferença que as organizações da sociedade fizeram nessa pandemia foi enorme. E as pessoas precisam conhecer, reconhecer e valorizar isso para acabar com essa narrativa de que ONG é tudo ladrão, de que ONG rouba, de que ONG não sei o quê. Mas isso já passou, viu? Faz parte de um passado, um grupo pequeno de pessoas fazem isso. O terceiro setor foi fundamental nesse momento da pandemia. O Frank Valverde, você tem informações importantes. Sim, eu quero começar dando um número, que é o número do nosso WhatsApp, que através dele todos e todas podem entrar em contato com o Observatório do Terceiro Setor, fazer sugestões de pauta, sugestões de matérias, fazer suas críticas e também fazer elogios, né? Também a gente gosta de receber elogios quando nós merecemos, né? Anotem o número, por favor, prefixo aqui 11 aqui de São Paulo, 11 98851 2317. Vou repetir, 98851 2317. Frank, eu queria que você adiantasse essa informação, pegando um gancho na fala do Eugênio, do trabalho importante que ele está realizando lá para 21 municípios lá no Amazonas, a respeito do terceiro setor. Nós, Eugênio, reunimos uma página só destinada para o terceiro setor, organizações que fazem um trabalho sério, que precisam de recursos para continuar seu trabalho ou ampliá-lo. Aí o Frank tem essa informação também, né, Frank? Perfeito. Eu quero aproveitar e informar a todos e a todas que, a partir desse mês, né, nós lançamos um projeto chamado Apoie o Terceiro Setor, que é uma ferramenta online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas. Saiba mais e apoie nessa iniciativa. E você pode saber mais entrando em apoie3setor.com.br. apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. E você vai ter também, pode acompanhar essas informações todas através das nossas redes sociais, que é pelo Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, @Observatório 3 Setor no Instagram, youtube.com/Observatório 3 Setor, 3 sempre em numeral. E, Joel, eu queria aproveitar também e falar sobre a nossa enquete. Eu quero que você fale da enquete, só lembrando a informação que o Frank deu, é importante para os nossos ouvintes e para os nossos dois convidados. A página tem 6 organizações importantes, já captando recurso, e tem 42 inscritas, porque quando chegarem essas organizações conseguirem aquilo que elas desejam, elas serão substituídas por outras. Já 42 aguardam para comporem a página e obterem recurso diretamente da população. Perfeito. E nós sempre costumamos fazer enquetes, né,
para os nossos programas, tá? E a enquete do programa de hoje é a seguinte: você fez exames de rotina durante a pandemia? E olha só o resultado: 40% das pessoas disseram que sim, contra 60% que não fizeram exames de rotina. Aí fica a questão que eu gostaria que tanto o Eugênio como a Albertina desenvolvessem, né? Eu acredito que muitas das pessoas não fizeram esse exame porque não se sentiram seguras para fazer esses exames de rotina, que são importantíssimos, né? Acho que esses exames evitam uma série de doenças, ou possibilitam que elas sejam combatidas no início, e o resultado será muito melhor do que depois que a doença estiver totalmente instalada no corpo das pessoas. Então eu pergunto, de que forma que as pessoas podem fazer esses exames de rotina de uma forma segura, né? Porque, enfim, afinal de contas, nós estamos vivendo numa época de pandemia. Albertina. Veja bem, eu estava aqui pensando, né? Eu sou coordenadora do programa do Adolescente do Estado, e o que a gente viu? Os adolescentes, eles estiveram no Brasil todo, né? E em São Paulo, a gente fez toda uma força-tarefa para que os adolescentes não deixassem de ter um acolhimento. A saúde mental, nós estamos falando da saúde física, mas tem a saúde mental, que suicídio, aumento de depressão, estresse, automutilação dos adolescentes, conflitos familiares, isto não tem exame, né? Quer dizer, na verdade, isso tem consequências. Então, uma das coisas importantes, completando, foi manter essa rede de solidariedade. Nós criamos um WhatsApp de segunda a segunda, estamos adolescentes, e as famílias pedindo ajuda, porque quando você abre, não é pedido para o adolescente, é para a família. Conseguimos ter um trabalho junto com o Apoiar, que é a rede da USP, né? E criamos um atendimento, dá para atender online. O que aconteceu? O que aconteceu é que as pessoas perguntam exatamente isso. Preciso fazer exame, como é que eu faço, né? Então, a gente teve que algumas unidades básicas se transformaram em unidades de acolhimento, né? A dificuldade de encaminhar para o CROSS os casos, por exemplo, de uma mamografia, né? Então, tudo isso foi organizado, eu estou respondendo por São Paulo, com um esforço enorme. Imagina no Brasil, que se vai de barco, né? E as pessoas de melhor nível, de convênios e particulares, tiveram medo de ir nos laboratórios. Veja, você chega num hospital privado, você percebe, quer dizer, num primeiro momento, a mesma ressonância que era feita para uma pessoa com Covid era para uma não. Agora, houve uma separação. Vários hospitais separaram a entrada do fluxo Covid e não Covid, mas nem por isso se garante. A gente não pode garantir que uma pessoa que tem Covid ou acompanhante daquela chega. Então, realmente, acho que nós vamos ter uma situação péssima. Eu atendo em 2 movimentos, no Hospital das Clínicas, no serviço público do programa e no meu consultório. As pessoas falam, doutor, eu não quero fazer a mamografia, estou adiando o ultrassom, estou adiando o Papa Nicolau. Então, depois que tudo passar, nós vamos ter risco da saúde física, risco da saúde social, então a desigualdade está escancarada. Mas a saúde mental, como é que vão ficar as pessoas? Eu tenho mulher pirando. Por quê? Ela ficou sobrecarregada. Eu não estou defendendo as mulheres, eu estou alertando. As mulheres foram as grandes vítimas, porque elas cuidaram da casa, cuidaram do não ter o que comer, administraram e cuidaram da educação dos Albertina, e para essas mulheres, que conselho você daria? Eu daria, assim, claro, um Papa Nicolau, que tinha que ser feito todo ano, dá para atrasar 6 meses. Uma mamografia dá para atrasar 6 meses. Mas a resposta é, sentir um caroço na mama, corra. Teve hemorragia, corra. Porque os grandes problemas hoje, eu tenho menina menstruando antes do tempo, puberdade precoce. Tenho mulher tendo sangramentos incríveis e tendo anemia, porque elas falam, eu vou esperar.
Então, de repente, não tenho só menopausa antecipada pelo estresse hormonal, mas tem mulheres sangrando pela alma e pelo útero, e que estão esperando a pandemia passar. E no caso do transtorno psicológico, o que você diria para elas também? Eu acho que, neste momento, a gente tem que procurar redes de apoio. E aí que eu digo, eu concordo totalmente que a solidariedade brasileira, esse país é um país solidário demais. O que eu tive, nós temos tantas psicólogas trabalhando gratuitamente com a USP, com o programa do adolescente, tudo. Então, procura ajuda. Se você está estressada, procura ajuda. A questão da violência. Nós tivemos várias organizações trabalhando, a Justiceiras de Saia, meu elogio a Gabriela Mansur, que atendeu mais de 5 mil pessoas, quer dizer, que estariam possivelmente mortas, porque o aumento do feminicídio. Então, o grande conselho é: procure ajuda. Você não tem condições sozinha, ninguém tem condições sozinha de tentar resolver. Não deixe para amanhã. Veja as redes do SOS, onde você pode pedir ajuda. Se informe na ajuda psicológica. Nós temos uma série de redes. A grande resposta é: procure uma rede de apoio. Não fique sozinha. Se você pode se isolar, sim, deve se isolar, usar máscara, mas tira a máscara, fale, tira a máscara psicológica, peça ajuda online. O fundamental é pedir ajuda nesse momento, sobretudo para as mulheres que sofrem transtornos psicológicos. Eugênio, eu vou dar mais uma informação para você responder a pergunta do Franklin. Em 2020, o Brasil registrou 275.587 óbitos a mais do que o previsto para o ano. Desse total, 220.469 foram vítimas da Covid-19, enquanto 55.117 morreram por outras doenças. Os dados constam do levantamento feito com base em números do estudo Excesso de Óbitos no Brasil, da Organização em Saúde Vital, Estrangetes. As estatísticas indicam que a crise sanitária causou também mortes de pessoas que poderiam sobreviver em outras circunstâncias. Somente o Amazonas, a região onde se desenvolve o projeto, teve um aumento de 52% no número de mortes esperadas. E oncologistas preveem uma alta de 55 mil casos de câncer devido ao abandono do tratamento no último ano. Ou seja, a situação está muito difícil. Isso aí é esperado. Eu acho até que tem muita subnotificação aí, viu? Porque a gente vê que as pessoas não têm para onde correr. Eu trabalho com comunidades isoladas, tradicionais, que estão lá no meio do mato, na beira de um rio, em municípios do tamanho de países, né? Só o município de Itaituba é do tamanho da Bélgica, né? Então, com prefeituras que não são tão apoiadas, não tem recurso. Então, você, para vacinar uma pessoa ou acessar, você tem que mandar um barco, às vezes 20 horas de viagem. Tem lugares lá no Acre que é 1 dia, 2 dias de viagem, dentro do mesmo município. E a capacidade instalada do município é muito pequena. Então, o cara fica doente lá, ele não vai procurar a cidade. Isso aí já era assim antes da pandemia, né? Porque as pessoas morriam por problemas agravados, coisas simples que vão se agravando por falta de atendimento. Isso sempre foi assim, o perfil lá na saúde, lá na Amazônia, sempre foi esse. Por isso que a gente tem um programa lá do Barco Hospital, que é um programa de saúde da família fluvial. Ele vai visitando, a cada 40 dias volta na mesma comunidade, tem todos os programas básicos do Ministério da Saúde, faz vacinação, faz pré-natal, PCCU, faz tudo. E, com isso, a gente vai à comunidade e põe, se o paciente não vier, a gente manda buscar a laço, vai alguém lá na casa do paciente buscar para fazer o acompanhamento. Este é um modelo, mas esse modelo ele é muito baixo, é muito pequeno o alcance dele ainda. Então, isso já é esta situação. Com Covid, as pessoas não querem sair da sua comunidade, não podem, porque se ela sair de lá, ela vai cair numa cidade que está completamente contaminada, essa pessoa não tem onde ficar, vai ficar numa casinha com outros familiares, amontoado, ou então num barco, vai gastar um dinheiro que não tem. Tem toda a questão social de você ir para a cidade, gastar dinheiro, pagar comida, pagar tudo. E, além disso, não conseguir ser atendido e você, se morrer, vai ficar lá, porque você não pode vir para o enterro. Então, as pessoas não querem sair das suas comunidades e morrem, sim, muito mais, né?
Então, esse é um fato que o agravamento de doenças não covídicas, entendeu? Além de ser uma coisa que já existe para essas populações excluídas, com a Covid aumentou muito, porque ninguém mais quer sair da comunidade e fala, eu morro aqui, mas meu corpo vai ficar aqui com meus familiares. Eu não vou morrer sozinho lá na cidade, não. Então, eu acho que esse é um caso... Está agravado, muito agravado, mas já era uma situação grave anteriormente. Vamos ouvir agora as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com Frank Valverde. Verdade, João. Tenho várias matérias para destacar. Nós temos aqui a luta dos povos indígenas para preservar a sua cultura, né, uma das matérias mais lidas. Temos também uma outra matéria que fala sobre mulheres sequestradas eram estupradas para engravidar e bebês eram vendidos, né? E a matéria que eu vou destacar, falando mais aprofundadamente, é sobre que aqui em São Paulo, os bairros mais vacinados têm renda 8 vezes maior que os menos vacinados. Ou seja, essa brecha, essa distância social, também nessa questão da Covid, ela se mostra aí de uma forma tão trágica. Só para você ter uma ideia, João, olha só como é que tá a situação aqui na cidade de São Paulo. Um exemplo, os 5 lugares mais vacinados, Pinheiros, Jardim Paulista, Alto de Pinheiros e Campo Belo e Vila Mariana, por exemplo, receberam, que tem 17% da população, em média, a renda desses bairros é em torno de R$9 mil. E, no entanto, os bairros menos vacinados, que são Anhanguera, Parelheiro, Jardim Ângela, Perus e Cidade de Tiradentes, lá no extremo da Zona Leste de São Paulo, a renda mensal é de R$ 1.167, ou seja, praticamente o salário mínimo. Ou seja, isso aumenta cada vez mais a distância social. A pessoa, além de estar penalizada por ter uma baixa renda, também é penalizada porque é a menos assistida na hora da vacinação. É terrível, mas esse é o quadro social em que o Brasil se encontra, Joel. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor, no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá você também encontra lives, entrevistas e quadros, como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 numeral Setor. Eu tenho mais 10 minutos, passou rápido o programa com vocês, é muito agradável receber a nossa convidada, a Albertina, e conhecer você, Eugênio. Parabéns pelo teu trabalho que você faz lá no Amazonas. E eu queria só passar mais uma informação: o número de mortes de grávidas, mães de recém-nascidos por Covid-19, mais que dobrou em 2021, de acordo com dados. Você já tinha falado isso, Albertina, no bloco anterior. São dados do Observatório Obstétrico Brasileiro, Covid-19. Em média, 10,5 gestantes e púrpuras morreram por semana em 2020, um total de 453 mortes. Já em 2021, a média de óbitos por semana chegou até 10 de abril, chegou a 25,8 nesse grupo, totalizando 562 óbitos em menos de 4 meses. A alta é de 145% na média semanal de 2020, quando comparado com a taxa de 2021, quando comparado com a taxa de 2020. Enquanto isso, na população geral, o aumento na taxa de morte semanal, na mesma comparação, foi de 61,6% nesse cenário. O Ministério da Saúde pede para que as mulheres não engravidem. Esse é um conselho já que já ouvimos de você, Albertina. Passada essa informação, eu queria fechar o programa com vocês, dizendo que o mais importante a gente poderia deixar registrado nesse momento aqui. O quadro é grave no país, não há vacina suficiente para a população brasileira. Agora, por uma matéria publicada no Observatório do Terceiro Setor, como o Franco bem disse, está atingindo os mais pobres, os mais vulneráveis, a população vulnerável, que nesse momento nós deveríamos fazer para reagir a esse caos que existe no país em relação
a contaminação. Eu começo com você, Albertina. Uma coisa que eu queria acrescentar é assim, as mulheres novamente são culpadas. Se há uma possibilidade de adiar a gravidez, é preciso oferecer métodos anticoncepcionais. Não é dizer não transe e não engravide. Nós já tivemos a tragédia, isso adia a relação. Né? Estamos falando da população das mulheres de baixa renda, né? Que não tem oportunidade de decidir. Então, veja, é preciso, a gente já sabe que vai haver 47 milhões de grávidas na América Latina se 10% dos serviços abaixarem a sua produção. Então, assim, é dizer, não engravide, olha aqui, não engravide, mas principalmente não engravide e, se você quiser não engravidar, por favor, tenha recursos, tenha métodos anticoncepcionais. Nós colocamos, durante essa pandemia, só na semana, vários anticoncepcionais de longa duração, que também é difícil para a pessoa chegar. Então, nós temos que fazer toda uma estratégia para a pessoa chegar, colocar o método anticoncepcional. Nós temos que garantir essa distribuição de métodos. E quem garante isso? Quer dizer, nós sempre falamos, olha, não engravide, não tenha fome. Eu lembro do Dom Paulo, não coma, né? Você tem fome, não coma. É a mesma coisa. Né? Então, eu acho que neste momento é entender que o serviço, quem tem uma janela biológica que não dá para adiar, engravide com toda a segurança, você que é de baixa renda, vamos tentar, todo mundo tentar planejar, se puder, mas oferecer os meios, porque as grávidas que morreram, 23% não chegaram ao hospital e 33% não foram entubadas quando deviam. Então, nós vamos ter que parar do discurso. Vacina sim, já. Vacina sim, já. Garantir os serviços de apoio psicológico, social. Olha, sabe, por que a gente não imita o Biden, né? Olha, eu nunca poderia imaginar que eu ia falar isso algum dia. Imite o governo americano, né? Mas que dê uma renda necessária para as pessoas. Então, renda social, garantindo que não haja fome, assistência psicológica, física e social, como eu digo, e vacina já. Vacina já. Agora, não engravide, não, é a mesma coisa que, né? Não coma, não, para não passar fome. Eu lembro, né? Essa lembrança é muito boa, porque a desigualdade ficou explícita no país e aumentou. E hoje as organizações, por exemplo, na página do Observatório, pedem cesta básica, ou seja, as organizações. Então, a fome no Brasil aumentou e muito. Franklin, numa manchete final da sua participação do programa, a Albertina levantou a renda mínima, que seria fundamental para a população vulnerável do país. Eu vou dar uma manchete final convidando todos e todas a uma reflexão. Comece a refletir que no Brasil de hoje nós temos mais mortes do que nascimento. Primeira vez na história deste país. Primeira vez. Olha, Eugênio, para fechar a sua participação no nosso programa, agradecendo e parabenizando você pela segunda vez esse projeto. Parabenizando sim, Eugênio. Eu fiquei encantada, me deu vontade de ir para o Amazonas, né? Se eu tivesse mais idade, os médicos com fronteiras, sem fronteiras, os serviços, muito parabéns, Eugênio. O seu registro final, respondendo uma pergunta. Por favor, Eugênio. Não, a primeira pergunta é o seguinte, não é pergunta, é uma afirmação. Bertina, primeiro que você tem idade ótima para ir para lá. Nós temos convênio com a USP, viu? Com o pessoal da infectologia, a gente recebe residentes, recebe professores. Então, você pode botar o seu nomezinho lá na lista, viu? Que a gente te recebe bem. E o nosso barco lá, a gente tem muita gravidez precoce, tem muita saúde da adolescência, né? Feminina. É uma demanda enorme, você pode nos dar aulas lá. Fazer um mutirão de colocação de métodos anticoncepcionais de longa duração. Que bom, tá aí. Então, você já conseguiu uma voluntária numa entrevista no programa de rádio, Eugênio. Olha aí. Eugênio, só para fechar a participação, que eu estou com menos de 5 minutos. Fechar, tá, rapidamente. Pode falar. Você gostaria de deixar registrado, nesse momento,
Eu quero deixar registrado mais uma vez que o terceiro setor, junto com o empresariado, fizeram uma enorme diferença. Isso tem que ser reconhecido pela população. As ONGs têm que ser reconhecidas como o diferencial que a sociedade tem. Esse exemplo, inclusive, deve ser mundial, né? No momento que você tem um país numa situação de crise, sem governo, que o governo é contra tudo e todos, a sociedade civil e o empresariado responsável têm que se manifestar e se unir. Ponto 1. Ponto 2, o que fazer em relação a essa pandemia? Primeiro, você tem que ter ações centrais, né, e coordenadas no país todo, de governança. Você tem que ter um apoio de renda. Assim, por que o governo está anistiando a dívida dos grileiros lá que desmataram, que são bilhões, e não dá um dinheirinho para o povo se manter? Então, fazer um pouco de compensação, né, de beneficiar economicamente não só os ricos, mas também dar um apoio para os mais desfavorecidos. E eu quero deixar um toque sozinho, só uma coisinha de infecto, né? Todo mundo, quando usa máscara, usa errado. Eu acho que isso é um dos piores problemas que nós temos, porque uma máscara de algodão, ela tem 2 horas de duração, depois ela fica úmida e ela começa a absorver partículas do ambiente em vez de impedir. Então... E qual seria a dica, então, para usar melhor a máscara? E qual é a máscara ideal para se usar num momento como hoje? Não, a máscara ideal... máscara ideal é uma N95 igual essa, mas máscara de algodão funciona desde que você leve 2 ou 3. 2. A cada 2, 3 horas, sentiu que ela está úmida, põe a máscara nova e lava outra com água e sabão e põe no sol, se tiver sol. Se não tiver, tá bom. Dali 2 horas ela está seca, usa de novo, porque se você ficar com a máscara o dia inteiro e pegar um ônibus, você vai puxar partículas que estão no ambiente que vão grudar na tua umidade. Então, eu acho que também o governo deveria distribuir máscaras sobressalentes para toda a população. Essa é a minha sugestão. E comunicar. Em uma frase, qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho é saúde e alegria para todos. Alegria, a gente chama saúde é alegria do corpo e alegria é saúde da alma. Então, desejo isso para todos, com muita paz e bem. Que eu lembro Albertina, Francisco. Sabemos que as mulheres, numa frase, as mulheres são as mais atingidas com as crianças na pandemia. Neste ambiente de pouca vacina, um aumento na agressão contra as mulheres e o aumento de trabalho delas na atividade remota. Neste ambiente, qual é o seu maior medo? Nesse medo, eu acho que a desigualdade de gênero, que já está acontecendo em todas as classes sociais, vai sobrecarregar mais as mulheres. Nós vamos ter aumento da violência, aumento da questão da saúde mental, e a mulher fragilizada, como é que ela vai cuidar dos seus filhos? Então, neste momento, desigualdade não, justiça sim, e igualdade de direitos para todos. O Observatório no Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Eugênio Scanavino, médico fundador do projeto Saúde e Alegria. Albertina Duarte Takeuchi, médica ginecologista e obstetra, responsável pelo ambulatório de ginecologia da adolescência do Hospital das Clínicas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.